Boa noite. Para quem não me conhece, sou o Ricardo. E hoje nós vamos meditar primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Vamos começar ali no versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Amém? Todo mundo achou? Eu acho que meu Deus. Então vamos lá. O Senhor disse a Samuel: até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo o rejeitei para que não seja mais rei de Israel? Jesus pergunta para você hoje: até quando você vai ficar chorando o teu passado? Até quando você vai colocar empecilhos no teu futuro? Até quando você vai se esconder atrás de alguma coisa e recusar o chamado de Deus? Enche o chifre de óleo e vem. Eu te enviarei à casa de Jessé de Belém, pois encontrei um rei para mim dentre os filhos dele. Enche o chifre de óleo, se enche do Espírito Santo, se entrega ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer renovar você, ele quer me renovar, ele quer mudar a nossa vida, ele quer mudar a nossa história. O Espírito Santo quer mudar o teu passado, porque o teu passado não interessa mais. O teu passado, ele passou, acabou. Se você não olhar para frente, Deus vai continuar te perguntando: até quando você vai ficar chorando? Aí Samuel ponderou assim: como irei? Se Saul souber, há de matar-me. O Senhor respondeu: leva contigo uma novilha e dize: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Então você pergunta, para Jesus: como eu irei, Jesus? Como que eu vou deixar tudo? Como é que eu vou abraçar esse chamado que o Senhor tem para a minha vida? Como é que eu deixo, Senhor, para abraçar o meu chamado? E Jesus não te deixa sem resposta, porque Jesus não deixou Samuel sem resposta. Ele deu a saída para Samuel: leva contigo uma novilha e diz: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convida Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que deves fazer, e tu ungirás para mim aquele que eu te designar. O contexto dessa passagem, meus queridos, é que Saul era rei de Israel. E Saul pecou, saiu da graça. E Deus ficou descontente com Saul. E Deus saiu, não que Deus deixou de amar Saul, mas Deus destronou Saul como rei de Israel. Só que Deus precisava de um rei. E Samuel era o profeta que ungiu Saul quando Deus pediu. E aqui Deus está falando: Samuel, pega e vai na casa de Jessé, que lá você vai encontrar o novo rei de Israel. Mas Jessé estava com medo, é humano você ter medo. Samuel falou assim: mas como? Se eu for, o rei Saul vai descobrir e vai me matar. Você tem medo, irmão? Você tem medo de dar o passo adiante da fé na tua vida? E se você tem, bem-vindo ao clube. É humano você ter medo de dar o passo na fé. Só que Deus não deixa você sem resposta quando você pede. Enche o chifre, ora para o Espírito Santo. Confia em mim. Deus está falando: confia em mim, vai, Jessé. Eu vou te mostrar quem é um novo rei de Israel. Versículo 6. Assim que chegaram, Samuel chegou na casa de Jessé. Viu Eliabe e disse consigo, era o filho mais velho,
Certamente diante do Senhor é esse seu ungido. Mas o Senhor disse-lhe: não olhe seu aspecto, nem sua grande estatura, pois eu o recusei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Talvez você, meu querido amado irmão, não consegue deixar o teu passado, você tem medo de dar o passo da fé e você acha que você não é digno da graça de Deus. Talvez tua vida está travada porque você acha que você não é digno. Você não sabe. Você se acha um excluído. Você acha que você não é ninguém. Só que a pedagogia de Deus não é essa. Deus não vê a estatura, Deus vê o coração. Talvez você está travado na tua vida porque você não consegue se entregar a Deus. Você fala: Senhor, quem sou eu na ordem do dia? Eu não consigo dar esse passo da fé, Senhor. Eu não tenho competência para isso. E como cantávamos a música aqui, o improvável, eu olho para mim, né? Improvável, nível hard, top 10. Onde é que um dia na minha vida eu estou pegando um microfone para falar de Deus? Eu já falei isso para vocês, a primeira vez que eu entrei aqui e vi todo mundo rezando e lá, eu falei: que bando de maluco, cara. Foi ou não foi, Rafael? Então, a palavra de Deus, os desígnios, a promessa que Ele tem para a tua vida, você tem que dar o salto da fé. Você tem que se desprender das coisas humanas, aquilo que te prende, principalmente o teu passado. Falta de perdão, rancor. O teu passado, ele te prende que nem uma âncora prende um navio. E você não consegue dar o salto da fé, você não vai para frente. É normal ter medo. Você tem que dar o salto da fé. Versículo 11. Aí, na sequência, Samuel chamou todos os filhos de Jessé. E Deus ia falando: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Agora versículo 11. Samuel perguntou a Jessé: todos os teus filhos estão aqui? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está cuidando do rebanho. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não iremos à mesa enquanto ele não chegar. Às vezes na tua vida, meu querido, você está lá fora, cuidando de rebanho, fazendo outra coisa que não tem nada a ver. E Deus está falando: filho, o teu lugar não é lá, o teu lugar é aqui, dentro da igreja, na minha casa, servindo a mim. Só que por medo, você não quer dar o salto da fé, e preso ao teu passado, preso a coisas que você não consegue resolver na tua vida, você não consegue ir para frente. Experimenta perdoar. Eu não consigo, Ricardo. É porque você tem medo. Você tem medo de se sentir fraco. Você já foi humilhado demais. Eu sei disso, que você já foi humilhado demais. Mas você tem que dar o salto da fé para mudar a tua vida. Jessé mandou buscá-lo. Olha como que era o ungido de Deus: ruivo, de belos olhos, de aspecto formoso. E o Senhor disse: levanta-te e unge, é este. Samuel tomou o chifre com óleo. Samuel tomou o Espírito de Deus e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Você vê que coisa mais linda! O Espírito de Deus não estava só com Davi, o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. Samuel se pôs a caminho e partiu para Ramá. Meu querido e minha querida irmã, olha que palavra para você hoje. O Espírito de Deus apoderou-se de Davi. Você sabe quem que era Davi? Franzino, magrinho, o novinho da família. E o que ele servia? Para cuidar do rebanho. Você sabe o que fazia? Você sabe qual que era
a menor das profissões entre os judeus? A menor, pastor. A menor das profissões entre os judeus era ser pastor. Quem era o rei que Deus ungiu? Um pastor. Um Zé Ninguém. Entendem? Peguei minha filha hoje lendo a vida de Joana d'Arc. Olhei de longe, Ana Luísa, Joana d'Arc. Falei, opa, você sabe quem que é a Joana d'Arc? Já ouviram falar de Joana d'Arc ou não? Joana d'Arc era uma menina de 15 anos, analfabeta, cuidava de galinha e porco no campo, no interior da França. E essa mulher ungida por Deus, ela devolveu o trono para o rei da França, comandou exércitos. Não tinha um homem com culhão para bater de frente com Joana d'Arc. Mas por quê? Porque o Espírito de Deus apoderou-se dela. E o que falta para você, para o Espírito de Deus se apoderar de você? Se apoderar de mim? O que falta? Falta você se deixar da sua comodidade, do seu bem-estar? O que falta? Às vezes Deus está falando com você e está dando um chamado para você. E você não está querendo ouvir. Aí tua vida fica, tua vida trava, não vai para frente espiritualmente falando. Eu não estou aqui fazendo discurso coach de dinheiro, eu estou falando de espiritual. Consegue entender isso? Por exemplo, a minha família hoje. Eu sempre falo, o que a gente passa dentro da minha família é tanta coisa, mas é barato o que a gente passa. É barato, é um preço barato que a gente paga para ir para o céu. Só que um dia, irmão, eu dei o passo da fé. Eu saltei, fechei o olho e caí. Você já viu isso ou não? Ir na ponta do abismo, fechar o olho e cair. Assim. Só que a gente paga o preço para isso. O céu, ele tem preço. Se não tivesse preço, Jesus não tinha morrido na cruz. Sim ou não? O céu, ele tem preço. E a Rafaela está aqui hoje, ó. Um dia mais feliz da minha vida, depois de um ano, a Rafaela voltou aqui para o grupo de oração. Porque está cuidando do Estevão, o pequenininho. Né, Rafa? Eu e a Rafaela demos o salto. Pulou. E seja o que Deus quiser. É fácil fazer isso, irmão? Você acha que é fácil fazer isso ou não? Se abdicar de sociedade, se abdicar de amigos, se abdicar de família para trilhar o caminho do céu. Ai, Ricardo, mas nossa, você é um ungido de Deus. O que eu falo, irmão, ungir Deus, se eu pegar 10 mil anos de purgatório, eu estou feliz. Não consigo nem falar o que eu sou. Agora eu vou fazer uma pergunta para Rafaela. Olha só o que eu vou perguntar para Rafaela. Olha só, presta atenção. Você hoje largaria tudo e voltaria atrás? Nunca. Essa é a resposta que Deus espera de você. Nunca eu voltaria atrás. Deus me deu um câncer, Deus me deu 2 filhos e Deus me deu desafio. Você não pede força para Deus, fortaleza? Deus te dá problema para resolver. Você não pede sabedoria divina? Deus te dá desafio na tua vida para você discernir. Então a gente pede, e quando Deus dá, você não quer. Estão entendendo? Você pede, quando Deus dá, você não quer. Porque você tem que abdicar. E Samuel, o profeta, o maior profeta daquele tempo, Samuel teve medo. Samuel abdicou do quê? Samuel abdicou da segurança dele. Se o rei Saul soubesse que ele foi lá para ungir o outro rei, o rei Saul ia matar ele. E se você continuar lendo o primeiro livro de Samuel, você sabe o que vai acontecer com Davi? Perseguição em cima de perseguição. Os irmãos ficaram com inveja. O rei Saul tentou matar ele. Só desgraceira na vida do cara. Pega o livro de Samuel.
Pega e continua lendo aqui depois. Continua lendo aqui. Só que Davi tinha uma coisa que nenhum homem tinha. Ele estava apoderado de Deus. Deus chegou nele e fez assim, ó, vupt, pegou ele. Como a Ilza disse aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Entende, irmãos? E eu não falo que é fácil essa vida, não é fácil, não é fácil. Mas o que é o céu comparado a isso que nós vivemos aqui? O que é isso aqui que nós vivemos comparado ao céu? Só que você não quer pagar o preço. Você acha que eu queria pagar o preço? Mas nunca na minha vida. Porque estava indo tudo tão bem. E não estou reclamando, eu estou falando que você tem que trilhar o caminho. Porque o céu, irmão... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Contei essa historinha lá no retiro. Um cara rico, olha só, o padre contando isso, olha que legal. Ele comprou uma caminhonete nova. Ele era da paróquia do padre lá. Aí o padre fala assim, ele comprou uma Hilux. Foi para a igreja, estacionou a Hilux, terminou a missa, ele foi para casa, estacionou a Hilux na garagem, subiu para o apartamento, Zona Sul de São Paulo. Você conhece a Zona Sul de São Paulo? Pra você respirar lá dentro, você está pagando 10, para você respirar. Chegou no apartamento, subiu, Hilux, nem emplacada estava. Morreu. Hilux ficou emplacado, sem placa. O que aconteceu com ele? Morreu. Você está entendendo no que você se apega? Sim ou não? Você se apega na Hilux. Então, meus queridos, é como Samuel, você estava se apegando no medo dele. Samuel não queria ir para frente. Agora olha a missão. Samuel deu o passo da fé. Ele já tinha ungido Saul. E ele foi e ungiu Davi. E Davi foi o escolhido, foi o improvável dentre de todos os irmãos. E talvez o improvável hoje seja você. Talvez o improvável, você está aqui hoje para mudar a tua vida. Você está entendendo? A pergunta é: você vai continuar cuidando de ovelhas fora da vista de Deus? Ou você vai dar o passo da fé e abraçar a Deus? Essa é a pergunta que fica para você hoje. Porque ninguém, nem Deus, além de você, pode te afastar dele. Ninguém, só você pode se afastar de Deus.